atenção, porque com a nova reforma, a reforma previdenciária, o tempo de contribuição e a pontuação do INSS aumentaram. A gente vai exibir essa reportagem aqui para você, que faz um resumo. Na sequência, então, nós vamos continuar falando sobre este tema que é muito importante. Chama a amiga aí, chama o vizinho, a vizinha, o maridão tá perto. Vamos falar sobre futuro, minha gente. 12h38. Esta advogada explica que, devido à reforma da aposentadoria que aconteceu em 2019, a partir de agora é necessário ter atenção a duas regras: a de pontos e a de idade mínima progressiva. O sistema de pontos é a soma da idade com o tempo de contribuição de uma pessoa. Então, mulheres têm que ter 91 pontos e, no mínimo, 30 anos de contribuição. O homem precisa ter 101 pontos e 35 anos de contribuição no mínimo. Esse sistema de pontos vai ter um aumento progressivo ano após ano, até, no caso dos homens, 2028, quando eles precisarão ter 105 pontos para se aposentar. E no caso das mulheres, 2033, quando elas precisarão ter 100 pontos. Quem começou a contribuir com a Previdência Social após a reforma em 2019 precisa seguir as regras atuais. Mulheres têm que ter 30 anos de contribuição e 62 anos de idade, e homens 35 de contribuição e 65 de idade. Já quem pagava contribuição antes da data tem direito a se aposentar pelas regras de transição. Na idade mínima progressiva, é o mesmo tempo de contribuição dos pontos, são 30 anos mulheres e 35 anos homem, mas a mulher precisa ter no mínimo 58 anos e meio e o homem 63 anos e meio. Quem completou os requisitos para se aposentar em anos anteriores também pode seguir pela linha que achar mais vantajosa. É possível ainda fazer uma simulação da aposentadoria. A pessoa pode baixar o aplicativo do Meu INSS ou entrar pelo site. Aí lá ela vai ter uma noção de quanto tempo ela tem e mais ou menos uma projeção para ter uma ideia. Aí, 20 minutos agora faltando para uma, são muitas informações, são muitos detalhes. Agora o que ninguém discorda é parece que a cada ano a aposentadoria fica um pouquinho mais distante. Agora, para 2024, o trabalhador que deseja se aposentar, ele tem que ficar de olho na reforma da Previdência, que afeta, então, entre outras questões, o aumento da idade mínima e tempo também de contribuição, como você viu aí na reportagem. E aqui nós vamos entender agora com o advogado especialista, o Leandro Pereira, como interpretar, porque são muitas as informações. A gente tem lá o tal do pedágio, a gente tem a transição, para, de forma bem clara, explicar para os nossos telespectadores o que essas mudanças todas representam. Primeiro, doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar aqui o nosso convite para falar com o pessoal sobre a aposentadoria. Isso costuma gerar muita dúvida, né? Sim, obrigado, Valdinei, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, esclarecendo, né, trazendo algumas orientações acerca ainda das consequências da reforma da Previdência. Todo esse escalonamento que foi trazido, que foi apresentado agora, ele já foi discutido e já foi traçado lá em 2019. E o bom para aquelas pessoas que contribuem, que hoje estão amparadas pelo INSS, o regime geral de Previdência Social, eles têm esse escalonamento, essa regra de transição, que é onde a gente vê que ano a ano isso vai mudar. Aumenta um pouquinho o tempo de contribuição, aumenta a idade mínima, aí cada regra ela tem a sua especificidade. O importante para o segurado, como foi colocado, é realmente buscar como está a minha vida previdenciária. Eu entrar no aplicativo do meu INSS, ver meu extrato de contribuição, se está tudo certo, se eu não paguei abaixo do salário mínimo em algum momento e deixar isso cada vez mais redondo para no momento da aposentadoria eu conseguir o melhor benefício, o benefício mais vantajoso. A gente não tem esse costume, não é hábito nosso de ficar monitorando, de acessar. Muitas pessoas não sabem nem que já tem direito à aposentadoria e sequer imagina ou sabe, se não uma carta do próprio governo ou mesmo da empresa que acaba sinalizando. O comportamento hoje do trabalhador, ele deixa a desejar no sentido de prestar atenção naquilo que para ele é importante, que vai ser fundamental lá na frente. Para essas pessoas não terem uma surpresa desagradável, aí estamos falando em termos de valores, qual é o melhor caminho, doutor? É exatamente esse, né? A gente entrar no costume de saber como está. E falando de previdência, como está a minha vida previdenciária? Eu entrar ali, como foi colocado no aplicativo do meu INSS, no site do INSS, e buscar as informações.
Por exemplo, eu tenho um período aqui que eu trabalhei com carteira assinada e eu não tenho contribuição aparecendo no INSS. Então, eu buscar a própria Previdência ou um profissional, né, especialista na área, para regularizar essa situação. Por que não aparece esse período? E saber num planejamento previdenciário, num planejamento contributivo, quando é a melhor aposentadoria. Se ela é agora em 2024, se é em 2025, 2027, qual a regra que eu me encaixo nesses próximos anos para que realmente eu tenha um benefício mais vantajoso? Lembrando que, a partir do momento que eu recebo esse primeiro benefício, eu já aceitei aquela aposentadoria. Depois de um tempo, muita gente busca a revisão. Ah, mas eu tive um redutor, eu me aposentei pela regra do pedágio de 50%, eu tive um grande redutor na aposentadoria. O que eu posso fazer agora? Nada. Porque há uma falsa sensação de que vai ficar tudo bem a partir da aposentadoria, né, Márcia? Que o profissional vai descansar, ele vai poder curtir. A gente tem um teto máximo que está um pouco mais de R$7 mil, R$7.500 e alguma coisa. Isso é um ledo engano. O que a gente vê, às vezes, e muita dúvida nisso, além do tempo, né, em que momento que pode se aposentar, em que regras, mas esse problema, inclusive, do valor com o qual vai se aposentar. Então, num período ele contribuiu de uma forma, num período contribuiu de outra. Como é que funciona essa regra no final, assim, para eles terem uma ideia, assim, olha, se eu contribuir pelo máximo, ou se eu contribuir numa situação, como é que ele sabe o que vai receber? Como é que ele faz esse planejamento? O INSS trabalha com média. Média de contribuições. Então a gente tem hoje, né, a média de contribuições feito desde lá de julho de 94 até quando você pede a sua aposentadoria. Muitas vezes tem também uma falsa informação de que faltando 5 anos para me aposentar, se eu aumentar a contribuição eu vou me aposentar melhor. Como a gente trabalha com média, muitas vezes 5 anos não faz diferença nenhuma e eu acabo pagando mais do que aquilo que realmente vai efetivamente mudar no meu salário de benefício. Agora, eu saber qual é a minha regra, né? Por exemplo, a gente tem agora o aumento de 6 meses na idade. Então, mulher hoje, na regra da aposentadoria, por tempo mais idade mínima, ela tem que ter 30 anos de contribuição, 58 anos e aumentou 6 meses em 2024. Vai aumentar 6 meses em 2025, 2026 até 2027 para as mulheres. Para os homens, 35 anos de contribuição, 63 anos de idade e 6 meses. Em 2025, 64 até os 65 anos. O limite que a gente tem é nos 65 anos. Outra é na regra de pontos. Então a gente tem idade mínima para as mulheres de 30 anos de contribuição. Eu vou fazer só um parênteses aqui e chamar novamente a atenção dos telespectadores, porque é a partir daí que começa a gerar muita confusão. Isso que cria essa bagunça na cabeça do trabalhador. Exatamente. Nessa outra regra, que é a regra de pontos, as mulheres precisam alcançar agora 91 pontos e homens 101 pontos. Nada mais é do que a soma da idade e tempo de contribuição. Então, a gente tem uma mulher, por exemplo, ela tem que ter o tempo mínimo de 30 anos de contribuição para ela alcançar os 91, 61 anos de idade. Tá? Um ponto importante e que a reforma da Previdência trouxe para aqueles que começaram a contribuir muito novo, começou a trabalhar muito cedo, para que não fosse tão prejudicado, a regra de pontos trouxe essa possibilidade. Então, se eu tenho 31 anos de contribuição como mulher, eu preciso de 60 anos de idade. Se eu tenho 32, eu preciso de 59. O importante é eu ter o tempo mínimo de contribuição. Somando com a idade, 91 para as mulheres e 101 para os homens. Doutor, a gente tem participação aqui. Eu gostaria de mostrar só uma das participações que chegaram para nós aqui pelo WhatsApp e a gente precisa dar uma pausa aqui. Mas, eu queria destacar a participação do Renato Ferreira, que ele está dizendo o seguinte: como funciona a aposentadoria do MEI, que só recolhe a DAS mensal? Renato Silva, do SIC. Isso. Para o Renato, é importante ele analisar o extrato de contribuição dele, para ver se essa contribuição do MEI, normalmente, entra salário mínimo para o INSS, tá? E se ele quiser, aí tem os códigos, tem a forma de ele comprovar a atividade e aumentar essa contribuição, complementar essa contribuição, para que lá na frente ele possa melhorar o seu salário de benefício. Então, para o Renato, esse recado, no aplicativo do meu INSS, tem um extrato de contribuição previdenciária, QNIS. Ali ele pode verificar isso, se teve alguma contribuição abaixo do mínimo ou a possibilidade de ele complementar. Eu quero receber 2 salários de benefício, 3.
Aí que vem o planejamento. Por quanto tempo eu devo pagar sobre 2, já que eu calculo em cima de média, para que eu receba um pouco mais de salário mínimo lá na frente. A gente tem outras mensagens, outras participações. Eu convido você a acompanhar daqui a pouquinho com a gente aqui o doutor Leandro Pereira, especialista, advogado especialista previdenciário, vai continuar aqui no nosso Balanço Geral e daqui a pouco ele volta para responder outras perguntas e a sua que também pode chegar. Atenção, porque com a nova reforma, a reforma previdenciária, o tempo de contribuição e a pontuação do INSS aumentaram. A gente vai exibir essa reportagem aqui para você, que faz um resumo. Na sequência, então, nós vamos continuar falando sobre este tema que é muito importante. Chama a amiga aí, chama o vizinho, a vizinha, o maridão tá perto. Vamos falar sobre futuro, minha gente. 12h38. Esta advogada explica que, devido à reforma da aposentadoria que aconteceu em 2019, a partir de agora é necessário ter atenção a 2 regras: a de pontos e a de idade mínima progressiva. O sistema de pontos é a soma da idade com o tempo de contribuição de uma pessoa. Então, mulheres têm que ter 91 pontos e, no mínimo, 30 anos de contribuição. O homem precisa ter 101 pontos e 35 anos de contribuição no mínimo. Esse sistema de pontos vai ter um aumento progressivo ano após ano, até, no caso dos homens, 2028, quando eles precisarão ter 105 pontos para se aposentar. E no caso das mulheres, 2033, quando elas precisarão ter 100 pontos. Quem começou a contribuir com a Previdência Social após a reforma em 2019 precisa seguir as regras atuais. Mulheres têm que ter 30 anos de contribuição e 62 anos de idade, e homens 35 de contribuição e 65 de idade. Já quem pagava contribuição antes da data tem direito a se aposentar pelas regras de transição. Na idade mínima progressiva, é o mesmo tempo de contribuição dos pontos, são 30 anos mulheres e 35 anos homem, mas a mulher precisa ter no mínimo 58 anos e meio e o homem 63 anos e meio. Quem completou os requisitos para se aposentar em anos anteriores também pode seguir pela linha que achar mais vantajosa. É possível ainda fazer uma simulação da aposentadoria. A pessoa pode baixar o aplicativo do Meu INSS ou entrar pelo site. Aí lá ela vai ter uma noção de quanto tempo ela tem e mais ou menos uma projeção para ter uma ideia. Aí, 20 minutos agora faltando para 1, são muitas informações, são muitos detalhes. Agora o que ninguém discorda é parece que a cada ano a aposentadoria fica um pouquinho mais distante. Agora, para 2024, o trabalhador que deseja se aposentar, ele tem que ficar de olho na reforma da Previdência, que afeta, então, entre outras questões, o aumento da idade mínima e tempo também de contribuição, como você viu aí na reportagem. E aqui nós vamos entender agora com o advogado especialista, o Leandro Pereira, como interpretar, porque são muitas as informações. A gente tem lá o tal do pedágio, a gente tem a transição, para, de forma bem clara, explicar para os nossos telespectadores o que essas mudanças todas representam. Primeiro, doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar aqui o nosso convite para falar com o pessoal sobre a aposentadoria. Isso costuma gerar muita dúvida, né? Sim, obrigado, Valdinei, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, esclarecendo, né, trazendo algumas orientações acerca ainda das consequências da reforma da Previdência. Todo esse escalonamento que foi trazido, que foi apresentado agora, ele já foi discutido e já foi traçado lá em 2019. E o bom para aquelas pessoas que contribuem, que hoje estão amparadas pelo INSS, o regime geral de Previdência Social, eles têm esse escalonamento, essa regra de transição, que é onde a gente vê que ano a ano isso vai mudar. Aumenta um pouquinho o tempo de contribuição, aumenta a idade mínima, aí cada regra ela tem a sua especificidade. O importante para o segurado, como foi colocado, é realmente buscar como está a minha vida previdenciária. Eu entrar no aplicativo do meu INSS, ver meu extrato de contribuição, se está tudo certo, se eu não paguei abaixo do salário mínimo em algum momento e deixar isso cada vez mais redondo para no momento da aposentadoria eu conseguir o melhor benefício, o benefício mais vantajoso. A gente não tem esse costume, não é hábito nosso de ficar monitorando, de acessar. Muitas pessoas não sabem nem que já tem direito à aposentadoria e sequer imagina ou sabe, se não uma carta do próprio governo ou mesmo da empresa que acaba sinalizando. O comportamento hoje do trabalhador, ele deixa a desejar no sentido de prestar atenção naquilo que para ele é importante, que vai ser fundamental lá na frente.
Para essas pessoas não terem uma surpresa desagradável, aí estamos falando em termos de valores, qual é o melhor caminho, doutor? É exatamente esse, né? A gente entrar no costume de saber como está. E falando de previdência, como está a minha vida previdenciária? Eu entrar ali, como foi colocado no aplicativo do meu INSS, no site do INSS, e buscar as informações. Por exemplo, eu tenho um período aqui que eu trabalhei com carteira assinada e eu não tenho contribuição aparecendo no INSS. Então, eu buscar a própria Previdência ou um profissional, né, especialista na área, para regularizar essa situação. Por que não aparece esse período? E saber num planejamento previdenciário, num planejamento contributivo, quando é a melhor aposentadoria. Se ela é agora em 2024, se é em 2025, 2027, qual a regra que eu me encaixo nesses próximos anos para que realmente eu tenha um benefício mais vantajoso. Lembrando que, a partir do momento que eu recebo esse primeiro benefício, eu já aceitei aquela aposentadoria. Depois de um tempo, muita gente busca a revisão. Ah, mas eu tive um redutor, eu me aposentei pela regra do pedágio de 50%, eu tive um grande redutor na aposentadoria. O que eu posso fazer agora? Nada. Porque há uma falsa sensação de que vai ficar tudo bem a partir da aposentadoria, né, Márcia? Que o profissional vai descansar, ele vai poder curtir. A gente tem um teto máximo que está um pouco mais de R$7 mil, R$7.500 e alguma coisa. Isso é um ledo engano. O que a gente vê, às vezes, e muita dúvida nisso, além do tempo, né, em que momento que pode se aposentar, em que regras, mas esse problema, inclusive, do valor com o qual vai se aposentar. Então, num período ele contribuiu de uma forma, num período contribuiu de outra. Como é que funciona essa regra no final, assim, para eles terem uma ideia, assim, olha, se eu contribuir pelo máximo, ou se eu contribuir numa situação, como é que ele sabe o que vai receber? Como é que ele faz esse planejamento? O INSS trabalha com média. Média de contribuições. Então a gente tem hoje, né, a média de contribuições feito desde lá de julho de 94 até quando você pede a sua aposentadoria. Muitas vezes tem também uma falsa informação de que faltando 5 anos para me aposentar, se eu aumentar a contribuição eu vou me aposentar melhor. Como a gente trabalha com média, muitas vezes 5 anos não faz diferença nenhuma e eu acabo pagando mais do que aquilo que realmente vai efetivamente mudar no meu salário de benefício. Agora, eu saber qual é a minha regra, né? Por exemplo, a gente tem agora o aumento de 6 meses na idade. Então, mulher hoje, na regra da aposentadoria por tempo mais idade mínima, ela tem que ter 30 anos de contribuição, 58 anos e aumentou 6 meses em 2024. Vai aumentar 6 meses em 2025, 2026 até 2027 para as mulheres. Para os homens, 35 anos de contribuição, 63 anos de idade e 6 meses. Em 2025, 64 até os 65 anos, o limite que a gente tem é nos 65 anos. Outra é na regra de pontos. Então a gente tem idade mínima para as mulheres de 30 anos de contribuição. Eu vou fazer só um parênteses aqui e chamar novamente a atenção dos telespectadores, porque é a partir daí que começa a gerar muita confusão. Isso. É isso que cria essa bagunça na cabeça do trabalhador. Exatamente. Nessa outra regra, que é a regra de pontos, as mulheres precisam alcançar agora 91 pontos e homens 101 pontos. Nada mais é do que a soma da idade e tempo de contribuição. Então, a gente tem uma mulher, por exemplo, ela tem que ter o tempo mínimo de 30 anos de contribuição para ela alcançar os 91, 61 anos de idade. Tá? Um ponto importante e que a reforma da Previdência trouxe para aqueles que começaram a contribuir muito novo, começou a trabalhar muito cedo, para que não fosse tão prejudicado, a regra de pontos trouxe essa possibilidade. Então, se eu tenho 31 anos de contribuição como mulher, eu preciso de 60 anos de idade. Se eu tenho 32, eu preciso de 59. O importante é eu ter o tempo mínimo de contribuição. Somando com a idade, 91 para as mulheres e 101 para os homens. Doutor, a gente tem participação aqui. Eu gostaria de mostrar só uma das participações que chegaram para nós aqui pelo WhatsApp e a gente precisa dar uma pausa aqui. Mas, eu queria destacar a participação do Renato Ferreira, que ele está dizendo o seguinte: como funciona a aposentadoria do MEI, que só recolhe a DAS mensal? Renato Silva, do SIC. Isso. Para o Renato, é importante ele analisar o extrato de contribuição dele, para ver se essa contribuição do MEI normalmente entra salário mínimo para o INSS.
tá? E se ele quiser, aí tem os códigos, tem a forma de ele comprovar a atividade e aumentar essa contribuição, complementar essa contribuição para que lá na frente ele possa melhorar o seu salário de benefício. Então, para o Renato, esse recado no aplicativo do Meu INSS tem um extrato de contribuição previdenciária, QNIS. Ali ele pode verificar isso, se teve alguma contribuição abaixo do mínimo ou a possibilidade de ele complementar. Ah, eu quero receber 2 salários de benefício, 3. Aí que vem o planejamento. Por quanto tempo eu devo pagar sobre 2, já que eu calculo em cima de média, para que eu receba um pouco mais de salário mínimo lá na frente. A gente tem outras mensagens, outras participações. Eu convido o senhor a acompanhar daqui a pouquinho com a gente aqui. O doutor Leandro Pereira, especialista, advogado especialista previdenciário, vai continuar aqui no nosso Balanço Geral e daqui a pouco ele volta para responder outras perguntas e a sua que também pode chegar.